Olá, então, a primeira construção feita aqui em Água Clara foi lá em 1912, que foi a estação ferroviária feita por Sebastião Felenon Costa. Foi o primeiro ponto comercial, foi o início da comercialização aqui de Água Clara, que também foi o início da cidade. Teve a construção lá e ela começou a ser povoada, começou a ter aquele grupo de pessoas lá em 1913, que aí começou o boom e aí que a cidade foi crescendo cada vez mais. Ah, Ao decorrer desse vídeo, a gente vai colocar como exemplos aqui imagens da cidade. A gente vai colocar imagens antigas e as atuais, para a gente ver principalmente a comparação da evolução grande que teve aqui na cidade. Digo assim, por ponto de vista mesmo. Já moro aqui na cidade faz uns 5, 6 anos por aí. E isso que a gente quer mostrar para vocês. Para as pessoas que, tipo assim, são novas na cidade, que eu tenho certeza que vão ter muitas, porque o que eu disse no início não é nada vão. Tem muitas pessoas que vieram aqui principalmente por isso, por esse crescimento, por essas empresas, por essas oportunidades de emprego. Mas concluindo, a gente vai colocar exemplos aqui do crescimento que a cidade teve, lojas novas, pessoas novas, oportunidades novas. A gente vai colocar como exemplo aqui o senhor Noé, que é um dono de uma empresa aqui na cidade. Ele, antes de abrir sua empresa, passou por muitas dificuldades. Ele foi muito, assim, perseverante, porque ele teve demitidos funcionários, mas a história ele vai falar melhor do que eu. Em trabalhar, ter um negócio próprio. Inicialmente, estava de empregado, vim da roça, né? E aí um belo dia, um colega lá sugeriu, por que você não monta um negócio por sua conta? Eu não acreditava muito que daria certo, mas foi o que aconteceu, acabei montando um negócio e fui trabalhando, né, aos poucos, e graças a Deus com bastante dificuldade, mas conseguia crescer um pouco. Enfim, como que foi essa mudança de lá para cá? O senhor disse que mudou de lugar a empresa, tem, como é que foi? Na verdade, eu pagava aluguel, né, e o aluguel estava difícil para pagar, e eu acabei comprando um terreno, adquirindo um terreno, uma área que a cidade cresceu, acabou crescendo para essa região aqui, construí uma loja pequena, né, menor do que a que eu tinha, mas para sair do aluguel, e graças a Deus a cidade evoluiu para essa direção aqui e está bem movimentada na região. Muito legal. E como foi essa transição de o senhor sair de trabalhador para conseguir uma empresa própria? Foi difícil? Como é que foi? Olha, inicialmente, como trabalhava na área rural e fui para a cidade trabalhar de vendedor, tive 3 anos e meio de experiência, e essa experiência me ajudou a ter uma noção de como lidar com vendas. Daí, eu tive a oportunidade de montar um negócio por conta, porque a empresa que me trouxe aqui para o Mato Grosso do Sul quis voltar para Minas, e eu acabei tomando a decisão de ficar aqui. Certo. E então, o começo é uma aventura, né? Mas eu fui assim administrando aquele pouquinho que vendia, aquela pequena margem, aquele pequeno lucro, Sim. e consegui crescer, né? Crescer um pouco, mas o suficiente para poder não passar dificuldade. Tive a minha renda e consegui construir uma casa. Hoje já tenho a loja própria. Como que foi esse crescimento? Olha, eu sempre falo que se a gente der valor em cada centavo que sobra durante o dia, durante a semana ou o mês, isso faz diferença. Não adianta querer juntar muito dinheiro em pouco tempo. Então é importante valorizar qualquer centavo, qualquer moeda que sobrar, que tiver de lucro, e não gastar aquilo assim por gastar. Só fazer mesmo o necessário. Legal.
O senhor agora, se não for incômodo, o senhor pode contar um pouco da história do senhor? Por exemplo, a história desde que o senhor saiu de empregado para empregador? Olha, a história é assim, aparentemente para mim é simples, né? Mas quando eu trabalhei de empregado, eu tive a oportunidade de administrar 2 funcionários da outra empresa. Não era um gerente, vamos dizer assim, mas já tinha mais 2 colegas que trabalhavam comigo. E um pouquinho eu vi ali a questão de né, como é que ele lida com as pessoas e tal. Depois, quando eu comecei a loja, eu não acreditava que ia conseguir pagar um funcionário. Eu pensava que era difícil, mas o serviço aumentou, foi aumentando. E eu contratei um colega, um conhecido, para trabalhar ali. Daí eu descobri que o funcionário acaba ajudando a gente muito, desde que seja funcionário de competência, um funcionário que tenha interesse também de crescer. Então ajudou bastante. E daí acabei contratando mais um e outro e tal. Foi assim, meio que automático. A necessidade, né, te faz, ó, eu não consigo fazer o serviço sozinho, contrata alguém e você trabalha junto o tempo todo ali. E foi aonde que descobri que consigo administrar também alguém. Legal. Mas como que, desse momento que o senhor falou, como é que foi a transição de agora? Desse momento para agora? Para agora, vivemos as crises, né, toda a empresa e o país também passou Qual e foi a tal. primeira crise que o senhor A apresentou? primeira crise foi em 2008, que quando teve uma crise, na verdade, do produto, o fornecedor nosso e o nosso cliente foram atingidos por uma crise do preço do aço, do Gusa. O aço baixou muito, baixou de uma vez, né, lá em 2008, e como eu trabalhava com peças de motosserra, equipamento para carvaria, que era o que tinha muito aqui na região, aquilo, a venda caiu lá embaixo. Praticamente não recebia nada que tinha em carteira, não recebia o cheque que o cliente tinha dado e não vendia, consequentemente, não vendia o estoque que tinha. Sim. Como é que foi o baque na pandemia dessa loja do senhor? Agora, a pandemia, na verdade, foi um tempo que eu já estava crescendo, voltando a crescer. Porque em 2017 foi quando eu comecei a dispensar os funcionários. 2018, praticamente 2019 no início, 2019 ali, foi quando eu dispensei o último funcionário que eu tinha. Quando chegou 2020, no início da pandemia, né, que chegou para nós, eu já trabalhava sozinho. Então, às vezes quando a cidade parava, tinha que fechar todos os comércios, eu ia para a loja, deixava a porta semi-aberta e dali atendia um cliente de cada vez, entendeu? E não tinha, né, contato próximo ali. Consegui sobreviver na pandemia, graças a Deus não peguei a Covid, né? E foi um ano inteiro, sim, trabalhando dessa maneira, praticamente. Abrindo, né, parcial, mas todo dia estava ali, todo dia estava... Como nós falamos no início do vídeo, a cidade teve um grande crescimento, né? E ela só vai crescer muito mais a partir dos próximos anos. Isso vai ser evidente, já está sendo evidente, né? Porque vamos fazer a semelhança aqui. Quantas empresas novas vocês viram apenas nesses últimos meses? Muitos vão falar 5, 6, 7. Isso é um bom crescimento para a cidade, óbvio. E tirando o que a cidade vai crescer ainda mais. No Jardim das Palmeiras, por exemplo, as casas lá já estão sendo liberadas, já estão sendo construídas casas novas. Isso é ótimo para a cidade e é ótimo para a economia da cidade. Vocês vão ver muito isso ao decorrer dos anos, porque vai se tornar uma coisa frequente. O documentário, eu suponho que vai ter ficado um pouco grande, porque tem muitas coisas para falar sobre a cidade. A gente nem falou, tipo, nem 10%. Se a gente for falar tudo mesmo, gravar tudo mesmo que tem para gravar, vai ficar, tipo, sei lá, um vídeo de 1 hora, 2 horas. E meu intuito aqui é só mostrar o que aconteceu na cidade, como a cidade cresceu e como foi relevante isso, a gente colocar em pauta para nossa região, que a gente está se tornando uma cidade bem conhecida aqui hoje em dia.